Olá, estamos voltando ao nosso programa Hashtag Projetos, hoje com o Daniel da Daze Imóveis. Daniel, nós vamos voltar aqui falando sobre então essas tendências, né? A gente falou um pouco sobre a história, a evolução, né, dos móveis e agora as tendências, né? O que nós temos de hoje para o futuro. E eu sei que você tem aí algumas fotos, né? Não só do local onde vocês estão, e como também de alguns móveis que vocês estão lá, vamos dizer, fabricando e vendendo. Sim, Luiz Carlos. Bom, tendência, como vimos falando, eu acho que cada vez mais a gente tem que ser bem racional com a questão de extração de materiais, da natureza e fazer um projeto coerente. É para isso que a gente está lá, para oferecer isso para o arquiteto, para o designer, fazer reuniões onde que a gente possa otimizar tudo que possa fazer com que o projeto fique racional e belo, né? Que é o intuito sempre é esse, né? Eu trouxe algumas fotos aqui, é o nosso novo estabelecimento, né? O prédio próprio que estamos, na Avenida do Ferraz. E também selecionei algumas fotos sobre trabalho, né? Esse é o interior da loja, né? Sim. Nosso mezanino. Detalhe de um pesponto de couro, né? Que fazemos, que demonstra o artesanal. Sou eu praticamente iniciando um trabalho. Essa equipe, que como eu falei, é bem descontraído no ambiente, nós não temos distinção entre local de trabalho e exposição. A gente conjuga tudo para que todo mundo por isso é interessante, bem, né? Visitar a loja de vocês, que a gente realmente percebe esse é um local de trabalho, né? De não só de venda do material, dos móveis no caso, como também lugar onde você vê. A gente tem condição, quando eu vou lá, de ver a pessoa trabalhando, né? Fazendo ali. A gente abre a produção. Eu acho muito importante a interação, é assim que a gente vem conduzindo, para o cliente participar, ter conhecimento sobre as peças, como é feito, coisas desse tipo que eu acho que a gente não só fideliza, como é uma missão da gente. Certo. Eu acho que todo mundo tem um interesse, a vida é corrida, mas quando a gente tem um tempinho e pode absorver mais informação, isso tudo traz o crescimento para a gente. Então, como eu sempre gostei desse crescimento, eu acho que eu gosto de oferecer o que temos de melhor e abrir as portas a todos lá, né? Então, a gente viu ali anteriormente lá os móveis, né, diversos que você, voltando mais um pouco, você tem, vamos dizer, toda a linha, né, desde sofás, poltronas, mesinhas, puffs, aí como é que, né? O trabalho, os móveis aí. Sim. O trabalho é desenvolvido de acordo com o projeto que nos é procurado para ser executado. Então a gente faz reuniões, como eu disse, e se escolhe materiais, densidades de espuma. Então é uma coisa muito customizada. O nosso trabalho é customizado. Não é uma coisa muito normal hoje em dia, se você parar para pensar nessa correria, nesse mundo do WhatsApp. Mas a gente tem procurado um estilo de ateliê onde possa conduzir todo esse material de uma forma que dê toda essa liberdade para o arquiteto, para o designer poder escolher, poder otimizar peças, customizar essas peças e faça o trabalho de acordo com o que ele sonhou, o cliente dele sonhou. As estampas, né? Os tecidos são variados. Muitos, a gente tem empresas renomadas de tecidos aí. Praticamente a gente está sempre buscando estar atualizado, né? O que sai no mercado a gente corre atrás para ter, porque tem novidades também. Existem hoje tecidos à prova d'água, existem tecidos impermeáveis, tecidos de alta performance. Tecido hoje tem tecido que limpa, você consegue limpar uma caneta esferográfica, coisa que até pouco tempo atrás você não conseguia. Então temos esse tipo de tecido, né? E essa busca por bastante coisa que possa oferecer, né? Aí você vê alguns exemplares de trabalhos, né? Essas cadeiras, a gente sabe que eu respeito muito o trabalho seu, que você desenvolve, que você não só acaba fazendo, às vezes, a reforma, né? Trazendo essas peças, vamos dizer, que às vezes são antigas e usadas a deixarem novas, né? Você às vezes perde um pé, por exemplo, uma cadeira dessa, você consegue
recriar ela, né? Ah, sim. O que está tudo ao nosso alcance, a gente oferece isso. Porque tem bastante detalhes, né? Tem. Volta ali na... Temos peças que tem recursos de entalhes, como essa, uma peça de estilo francês. São muito delicados, né? São, realmente. Também a pintura, né? Também desenvolvemos as pinturas de qualquer pedido, podem ser lacas, vernizes, folhações. Então a empresa está bem apta a oferecer essa gama de serviços aí, né? E também essas restaurações realmente precisam de... Quando não encontramos aqui, por exemplo, uma peça, a gente tem que buscar no mercado de São Paulo, achar algum material que nos ajude, né? Sim. Aí você desenvolve camas também, né? Camas, painéis, é tudo que hoje uma casa contemporânea vem pedindo também, né? Essa cama já é uma cama contemporânea, vamos dizer assim. Ela lembra, você repara ali que tem uma leve abóboda no espaldar, isso arremete um pouco ao clássico, mas ela está dentro de um contexto contemporâneo, né? Sim, na cabeceira. Isso já é um painel, né? Um painel de cama que foi desenvolvido com o arquiteto de Jaú também, sim. Toda a decoração desse quarto, que trouxe esse glamour, que deu essa condição do quarto ficar tão bonito como está, né? Poxa, isso. Aqui você encontra painéis mais modernos, né? Isso é uma linha que estamos desenvolvendo muito, os arquitetos pedem muito, painéis, forrações, né? E que traz bem para o contemporâneo essa linha, né? Quer dizer, a cama, ela passa a fazer parte, né, de uma decoração, a parede toda, né? Ali ela, vamos dizer, não é só uma cabeceira, é um painel mesmo. É um painel, esse no caso era de fora a fora, não era bem uma cabeceira. Funciona como cabeceira, mas na verdade tem o intuito da decoração geral do quarto, né? Deixar mais aconchegante, a linguagem que o arquiteto pede, né? Aqui temos uma peça que é em parceria com um designer de São Paulo, que a gente também executa a peça de outros designers, né? Eles nos mandam um projeto e a gente executa, né? É uma poltrona. Essa é uma poltrona. Ela parece ser um pouco mais larga, né? Essa poltrona e quase tudo que fazemos é sob encomenda. Então nós podemos fazer múltiplos, ou seja, ela pode ter 90, 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, sem problema. Entendi. Nós procuramos dar essa opção para o cliente, né? Sei. Poder fazer no tamanho que quiser. Principalmente com os projetos hoje que eles são ricos em detalhes, até prédios que tem... Não chega mais a casa a ser um quadrado ou um retângulo, né? Tem ângulos, então a gente está lá para acompanhar todo esse Por isso que vários arquitetos, né, e decoradores acabam, vamos dizer, unindo a você para fazer um serviço, vamos dizer assim, especialista no sentido de para aquele cliente, né? Sim. Fazer específico, né? Específica para o espaço. O espaço que existe. Correto. Isso. E muitas vezes, então, essa é uma outra peça que desenvolvemos há anos e uma poltrona muito bacana. E os nomes, né? Uma coisa curiosa. A gente sempre atribui nomes a situações, períodos. Uma coisa curiosa. Normalmente, nome de poltrona, ele é unissex, ou objeto. Agora, nome de cadeira, geralmente você pode procurar ver por aí, o mundo da decoração costuma deixar as cadeiras com nome mais feminino e sofás com nome mais masculino. Você vê cadeira Francine, cadeira Ana, isso é comum. Sofás a gente tem sofás Antônio, sofá com nomes de objetos também. E poltrona pode ser, no caso essa é a pole piscina em inglês, seria ao deleite, né? Para você aproveitar aí. É que eu acho que, como a gente diz, o sofá, né? Então é o masculino. A cadeira, então é o feminino, tem um nome. Que esse nome é o nome, vamos dizer, do estilo, é o que identifica o traçado, o design dela. Tem a relação com o traçado, tem a relação com a história, com a invenção da peça, com inúmeras coisas, né? Você tem aí. Sim. Aqui você vê um pouco às vezes com o material utilizado também. Isso também. Eu tenho um trabalho chamado Códia, que tem a ver com a relação com o nome de uma madeira, né? Específica, né? Nome científico da madeira. Ali é a estrutura de uma poltrona. É o início dessa poltrona que eu mostro agora. E essa é ela finalizada? Essa é finalizada na loja, uma poltrona que chama Arthur. Essa poltrona eu desenvolvi em homenagem a um arquiteto bem conhecido aqui no Brasil. Fiz uma homenagem a ele.
é uma homenagem a um arquiteto chamado Arthur Casas, que é um dos melhores arquitetos do Brasil hoje. Mais então é uma criação sua, sim, através de estudos desse... Como ela é bem contemporânea, esse arquiteto é muito contemporâneo, eu batizei a poltrona de Arthur. Entendi. Em homenagem a Arthur Casas, né? E é engraçado, ela remete um pouco a, não sei, me lembrou um pouco assim os móveis da década de 70. Sim, ela faz uma releitura, ela é bem contemporânea, mas faz uma releitura aí do mobiliário da década de 60. 60, né? Isso mesmo. A base de madeira. 50, 60 e... Nossa, realmente. 70, né? Esse já é um estilo francês, né? Uma peça chamada Vive no mercado, muito conhecida. Aqui temos um sofá que foi a pedido de uma cliente e essa cliente nos pediu um sofá que tivesse condições é um sofá de TV, desse TV, de home, mas que tivesse uma mesa no centro, que é uma tendência mundial, acoplar muitas necessidades ao sofá hoje, né? Nas laterais, nas bordas do sofá, hoje você tem essa necessidade. No caso aqui a gente acoplou uma mesa, onde essa mesa também tem uma gavetinha, aquela parte cinza que você vê onde está o computadorzinho em cima, para você guardar os controles remotos, esse tipo de coisa, né? Facilita mesmo, né? Porque hoje em dia a gente vê muito isso, às vezes fica junto à televisão, né? Então se ficar no sofá está mais prático realmente. E aí, realmente, com a evolução e o computador sendo uma utilidade sem dúvida, do dia a dia, então não vivemos essa tecnologia mais, então, né? ali sugere ali uma situação onde você tem na mão, né, o controle mesmo das multimídias, né? Correto. Aí interessante. Aí ele é ambientado na loja, né, nossa vitrine. Esse é um outro modelo que procuramos fazer sempre, é um modelo que você pode reparar detalhes, as curvaturas, é bem detalhado, embora é um sofá bem contemporâneo, ele é bem detalhado, né? Esse a gente batizou de MoMA, que a gente achou bem atual o nome propício, né? No Museu de Arte Moderna de Nova York, então batizamos de MoMA. Usa uma base de frejó, uma madeira brasileira, uma madeira fantástica, uma coloração bonita, né? Um tom mel, geralmente ela tem várias variações. Mais clínico, ali uma almofada que dá um detalhe. Só isso, aí você pode reparar um pouco da estrutura, como é feita, né? Fabricando. Isso, usa mão francesas, a gente usa as técnicas tradicionais para que o sofá tenha resistência mecânica, né? Analisamos a extensão, se há necessidade de estirantes, da quantidade de pés, para que o móvel fique resistente, né? Aí temos um outro trabalho também, um outro estofado que fizemos a pedido de um cliente, bem atual, bem contemporâneo. Ali o braço de um lado, ele é assim mesmo, ele não está deitado. Praticamente você tem, no seu lado esquerdo aí do vídeo, você tem uma condição de uma almofada para apoiar o braço, mas também você tem uma estante lateral para colocar livros, colocar um objeto decorativo. Entendi. Né? Até mesmo para deitar, né? Também. É uma coisa bem confortável, né? Sim. E as dimensões também, você faz sob medida, né? Então você faz aí desde, sei lá, 3, 4, 5 metros, 6 metros. Sim, já fizemos sofás enormes, viu? O mercado já pediu de tudo, então tivemos que dar um jeito aí. E o grande detalhe, a entrega, né? Se for num apartamento, hoje a gente tem que pensar muito no projeto para sofrer menos, né? Para que também não... Desmonte, né? A montagem, desmontagem, tudo isso faz parte de uma pesquisa. Faz. E a gente tem que fazer esse projeto de uma forma coesa. Hoje fica muito caro, principalmente no interior, para a pessoa içar um sofá. Tipo, um sofá muito grande não entra pela escada nem pelo elevador. A pessoa teria que contratar uma empresa para içar. E isso é um custo oneroso. Então a gente procura já fazendo o projeto, já contando com esse sofá para ser desmontável, ou seja, quase um Lego, né? Assim que procuramos fazer. Módulos que se encaixam e se tornando uma peça só, mas na verdade são, né, perfeito, módulos. E então nós já vimos, né? Vamos voltar aqui a dizer o seguinte, que tudo isso que a gente viu, né, essa evolução, esses móveis que você tem lá, né, desde esses que remetem a épocas mais antigas,
a trabalhos realmente de história, né, de épocas da arte moveleira, até mesmo esses móveis que são contemporâneos, né, como você fala, que é desenvolvido lá não só por você, mas até também por arquitetos que acabam fazendo a decoração também das casas, né, já com os móveis adequados àquelas situações, né, específicas. Exato. Sob encomenda mesmo. Isso, é um planejado, né? É um planejado. As pessoas estão acostumadas ao planejado mais com uma questão do móvel, guarda-roupa, cozinha. E nós somos a opção de ter o planejado na parte dos estofados da decoração. Tecnicamente é isso que fazemos, né? Adequar o projeto do arquiteto, né? Bom, e isso tudo lá na equipe de vocês, por exemplo, então você falou que tem uma formação lá, né, do teu filho aí está se formando em arquiteto, e vocês têm também outros profissionais, tipo com conhecimento de decoração, porque apesar de que você é um autodidata, você conhece, você cria, você desenvolve, você tem ido muito também viajado, né? Você está sempre em São Paulo para ver essas tendências. Sim. Eu acho que São Paulo hoje é o melhor lugar que temos para você ter conhecimento, para você estar atualizado. Feiras acontecem em São Paulo, isso é muito importante participar, né? Você acaba conhecendo pessoas, novas técnicas, isso é muito importante para trazer para Jaú, né? E quanto à equipe, como eu falei, a gente está em evolução com toda empresa brasileira aí, procurando seu espaço no mercado, e eu acredito que hoje você não consegue mais viver sem dar toda essa condição para o cliente. Não é mais só uma venda, você tem que entrar dentro do universo da necessidade do cliente e do arquiteto para poder oferecer isso, né? Então cada vez mais a gente quer especializar nessa área. Você tocou num assunto bastante interessante, né? Sobre justamente quando existem clientes que chegam até você que ainda não tem muita noção do que ele quer, talvez né? E aí você conversa, bate o papo e vê qual é vamos dizer, o gosto dele, você vai procurar achar, vamos dizer, o que ele quer, né? E você... Procuramos sim, acho que você consegue perceber, né, o perfil do cliente, qual a necessidade dele, e poder fazer um briefing de peças, uma apresentação de coisas que realmente são o que agradam a pessoa, né? Às vezes você esbarra em algumas coisas que, de repente, você tem um cliente que tem uma visão, mas ele contratou um arquiteto. Essa arquitetura ela não compete, não arremete para aquele imobiliário que ele ainda tem na mente. Então você tem que fazer um trabalho de estudo para a pessoa, tentar ir com jeito também, não ferir sentimentos também, de explicar para a pessoa o que seria melhor para aquela arquitetura. Então a gente acompanha junto com o arquiteto e faz essas reuniões para que isso tudo caminhe para uma linguagem correta, que a pessoa, e seja o gosto também da pessoa, né? Você não pode impor aí um gosto pessoal que talvez isso não vai agradar e a pessoa não vai sair satisfeita, né? Sim. E isso depende muito, então, do gosto mesmo desse cliente, não só do que ele vivenciou também, né? Porque às vezes existe o gosto misturado também com o que ele vivenciou, né? Que na verdade sai o resultado desse gosto. Sim. Porque a gente percebe, por exemplo, residências em locais mais campestres, locais mais urbanos, apartamentos, isso tudo vai te dando, vamos dizer, dados para que você chegue, então, com certeza, né? Definição. A ambientação de todo esse conjunto traz a necessidade do imobiliário, né, para dentro. Então, você, por exemplo, eu acho muito difícil você colocar hoje, na atualidade, você fazer uma releitura fiel, por exemplo, do mobiliário francês, numa proporção grande em uma casa. Você não vai estar falando uma linguagem contemporânea, parece que você vai voltar no tempo em coisas que a humanidade já passou e já evoluiu, né? Então essa racionalidade não está nesse projeto mais antigo. Sim, tem uma pincelada de uma peça antiga na casa, uma pincelada de época, ou o prazer da pessoa que conviveu no passado com uma peça e acha que ela é bonita e adorna realmente o canto. Acho bacana, mas se você arremeter a um período só porque a pessoa tem isso na mente, é um pouco voltar no tempo, né? E transforma Sim. também o projeto e fica mais oneroso, né? Sim. Porque você vê, tudo que leva mais tempo, mais detalhes,
como por exemplo no estilo francês, né, no estilo alemão, esse móvel fica extremamente oneroso hoje em dia. Então você tem que fazer isso com pinceladas para que seja coerente a decoração. A decoração fique viável, democratizada para que as pessoas tenham acesso. Né? Procuramos demonstrar isso bastante. Que bom, muito interessante isso, saber disso. E nós já estamos terminando o nosso segundo bloco e daqui a pouco nós vamos voltar para falar um pouco mais sobre isso. Eu achei muito interessante esse lado de que que hoje o que a gente faz é uma releitura, né, daquilo que se já teve no passado. Às vezes a gente gosta daquilo, mas a gente tem que fazer, você faz aquela peça de uma forma, vamos dizer, aproveitando aquele estilo, mas trazendo para hoje, né? Juntando com o que tem hoje, com os materiais de hoje, com vamos dizer, a disponibilidade, né, da mão de obra e também da tecnologia, né? Eu não sei, gostaria que você falasse então daqui a pouco também da tecnologia, o que influenciou nos móveis, ok? Perfeito. Então até daqui a pouco.